Muito bem, dando sequência à nossa jornada a ácidos e bases, nesse segundo capítulo vamos entender a força de um ácido e de uma base. Eu estou a falar da escala de pH, potencial hidrogiônico. O que vem a ser esta escala? Essa escala ela tem os seus dois extremos entre o 14 e o 0. De maneira que o seu ponto intermediário, o seu ponto médio é o 7, e nós dizemos que quando a substância tem pH igual a 7, essa substância ela é uma substância neutra no que diz respeito à acidez e basicidade. E à medida que eu vou caminhando em direção ao 0, eu aumento o meu poder de acidez. E à medida que eu vou caminhando em direção ao 14, eu aumento o meu poder de basicidade, de alcalinidade. De maneira que uma substância que tem pH igual a 1, ele é mais ácido que uma substância que tem pH igual a 4, que por sua vez é mais ácido do que uma substância que tem pH igual a 5. Ou seja, quanto menor o pH, mais ácido é a substância. E quanto maior o pH, mais alcalino ou menos ácido é a substância ou a solução. De maneira que uma substância que tem pH igual a 12 é mais básica que outra que tem pH igual a 10. Agora, de onde me vêm esses valores de pH? Esses valores de pH eles são determinados pela equação matemática menos logaritmo da concentração de íons H+ na solução. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Só para nós termos como exemplo, vamos pegar aqui uma situação. A concentração de íons H+ equivalente a 10 a menos 7. Então, vamos aplicar a operação de logaritmo e vamos colocar menos logaritmo de 10 elevado a menos 7. Observe, operação de logaritmo, eu posso colocar aqui como se fosse uma potenciação. Eu pego esse 10 a menos 7, eu pego esse menos 7, mando ele para cá, vai ficar menos vezes menos 7 e vezes logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10, aqui na base 10 não precisa aparecer. Isso aqui me dá 1. E menos vezes menos é 7. Então, quando a concentração de íons H+ é 10 a menos 7, o pH vai ser igual a 7. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Quando a concentração de íons H+ for igual a 10 a menos 3. Então, aplicando a operação de logaritmo, vamos pegar aqui, vamos pegar menos log de 10 elevado a menos 3. Esse menos 3 vai passar para cá multiplicando, fica menos vezes menos 3 vezes logaritmo de 10 na base 10. Isso aqui é 1 e vai ficar menos vezes menos vai dar mais, 3 vezes 1, 3. Ou seja, o pH de uma solução cuja concentração de íons H+ é 10 a menos 3 vai ser, então, 3. Se for 10 a menos 12, vai ser uma solução alcalina, né? O pH vai ser igual a 12. Muito bem. Então, de onde me vêm esses valores de pH? Esses valores vêm do cálculo da concentração de íons H+ na solução. Quanto maior for a concentração de íons H+, mais ácido é a substância. Quanto menos a concentração de íons H+, menos ácido é a substância. E, aumentando a concentração de OH-, eu vou ter, então, uma substância alcalina. Na verdade, também pode-se calcular o menos logaritmo da concentração de OH- na solução, que vai me dar o pOH-.
POH-. Então, mas vamos ficar aqui com esta relação, que já está de bom tamanho, para nós entendermos como é definido essa escala de pH. Eu separei aqui duas figuras para a gente analisar a força de alguns ácidos. Aqui nós temos alguns ácidos fortes, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. São ácidos muito fortes, que aumenta drasticamente a concentração de íons H+ na solução. Aqui nós temos alguns ácidos moderados, o ácido sulfídrico, o ácido carbônico, o ácido acético, o ácido fluorídrico e assim vai. Aqui nós temos algumas bases. Olha, o hidróxido de sódio é uma base extremamente alta, pH igual a 14. O hidróxido de a solução de amônia é uma solução bastante alcalina também, pH bem próximo de 12 aqui. Nós temos aqui o sangue, pH mais ou menos em torno de 7,4. Aqui o leite de magnésio, um medicamento antiácido, né? pH igual a 10,5. Eu separei aqui também uma outra figura que traz os valores de pH de bastante substâncias do nosso dia a dia. Então vamos analisar aqui. A água destilada, nós dizemos que o pH dela é neutro, pH igual a 7, a concentração de íons H+, pelo menos deve ser 10 elevado a menos 7 para dar um pH neutro. Já a solução de soda, nós vamos ter pH igual a 9. Aqui nós temos medicamentos, né, antiácido, antiazia estomacal, pH próximo de 10. Solução amoníaca, pH igual a 11. Os sabões em gerais, né, vamos ter pH 12, pH bastante elevado. Os alvejantes, as águas sanitárias, têm o pH bastante elevado, 13. E os limpadores de fogões, essas substâncias são bastante alcalinas, todas elas devem ser manipuladas com equipamento de segurança, evidentemente. E nós temos aqui o leite levemente ácido, o café também ácido, levemente ácido, o tomate, pH igual a 4. Agora, o vinagre mais ácido que todos esses, porque o pH dele é igual a 3. O limão bastante ácido, tem pH igual a 2. E aqui nós temos o suco estomacal, suco gástrico. Nós vamos ter um capítulo específico para analisar a química do nosso estômago. E aí eu quero que você lembre muito bem que a acidez do suco gástrico é extremamente alta, em torno de 1, pH igual a 1. E as soluções de bateria, que são as soluções de ácido sulfúrico, o pH bastante alto, bastante elevado, pH igual a 0. Agora, como é que eu vou determinar a quantidade de íons H+ numa solução? Como que eu vou descobrir se uma solução tem muito ou pouco íons H+? Para isso existe técnicas e equipamentos, é o que eu vou explicar agora. Bom, nós temos algumas técnicas, uma delas aqui nós denominamos de papel indicador, papel tornassol. São alguns papeizinhos que nós mergulhamos na solução e ele vai mudar de cor mediante a acidez da solução. E aí tem uma escala de cores que você vai comparar a cor que o papel adquiriu e mediante a cor que ele adquiriu, você vai dizer lá na escala pH 12, pH 10, pH 5, pH 3. E também tem algumas substâncias orgânicas, são classificadas como substâncias indicadoras, ácidos e bases. São várias substâncias que têm este poder de mudar a coloração mediante a acidez ou basicidade de uma solução. Nós temos algumas substâncias que encontramos naturalmente, por exemplo, no repolho roxo, nós temos uma substância que muda de coloração mediante a acidez. Temos também na amora, nessa fruta deliciosa, a amora, mas também temos essas substâncias usadas em laboratórios. O alaranjado de metila, o azul de bromofenol e a fenolftaleína.
Essas substâncias, elas mudam de cor mediante a acidez. Por exemplo, o azul ou o alaranjado de metila, ela vai ter a cor alaranjado, evidentemente, né? Por isso o nome, quando a solução é ácida, e amarela quando a solução é básica. E o azul de bromofenol vai ser azul em solução básica, alcalina, e amarelo na solução ácida. A fenolftaleína, ela vai ser incolor no ácido e rosa quando a solução é ácida. Ou seja, digamos que você tem lá um aquário, tá? Um aquário, e você quer controlar a água para o seu peixinho não morrer se a acidez dessa água não mudar, se ela vier a mudar drasticamente ou baixar ou aumentar demais, você pode levar esse peixinho a óbito. Então, você quer controlar a acidez dessa água. O que você faz? Você coleta alíquotas dessa água e mergulha, goteja, aliás, coleta lá uma quantidade desta água, goteja um indicador ácido-base e, mediante a coloração que essa água adquirir, você tem uma escala lá, uma escala previamente definida já, e a cor que adquirir aqui, você vem na escala e verifica. E vai ver se o pH está em torno de 7 para ser neutro, ou está um pH ácido, um pH básico, um pH tolerável para o peixinho, ou você vai ter que tomar alguma providência de cuidar dessa água ou trocar a água. Ou então, digamos que um pesquisador quer acompanhar o pH de um rio, das águas de um rio. Então, ele vai lá continuamente, coleta a água desse rio, traz para o seu laboratório e analisa mediante essas substâncias indicadoras ácido-base. Agora, existem equipamentos muito mais precisos, equipamentos eletrônicos na era da informática que nós vivemos, que são os pHmetros. Esses pHmetros são equipamentos que têm eletrodos que você mergulha na solução. Esses eletrodos são calibrados e sensíveis para medir a quantidade de íons H+ na solução e acusar nesse display aqui. Então, são equipamentos ultramodernos e muito mais precisos, evidentemente que não vai precisar da pessoa ter ali uma precisão na classificação das tonalidades das cores. E também tem pHmetro portátil, por exemplo, um pesquisador quer ir direto a campo e analisar o pH de uma solução ou de uma substância qualquer. Ele carrega consigo esse pHmetro portátil, mergulha lá na substância e esse pHmetro vai, então, acusar qual é o valor do pH desta substância. Então, meus estimados alunos, é isso, a escala de pH, como mede, como determina, e na próxima aula, no próximo capítulo, nós vamos entender como dar nome aos ácidos e como dar nome às bases. Um abraço e até a próxima aula.